Oliveira. E eu sou a Júlia Fontes. E vocês estão ouvindo o Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. E no episódio de hoje do Negócio do Campo, vamos falar sobre um tema delicado, mas cada vez mais presente na realidade do produtor rural: o endividamento no agronegócio. Dados recentes mostram que a inadimplência rural no Brasil vem crescendo ano após ano, pressionada por custos elevados, juros altos, clima e oscilações de mercado. Ainda assim, esse é um assunto pouco falado e muitas vezes mal enfrentado. E para falar sobre isso, convidamos o Danilo de Florio Gonçalves, formado em Direito pela Unesp, pós-graduado em Direito do Agronegócio pela Escola Brasileira de Direito e membro da União Brasileira dos Advogados Agraristas. A proposta aqui é trazer clareza, entender as principais causas das dívidas, os erros mais comuns quando o problema aparece e quais caminhos existem para negociar, reorganizar e proteger o negócio rural. Danilo, seja muito bem-vindo ao Negócio do Campo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Joana. Gostaria de parabenizar vocês por esse projeto. É tão honroso de levar informação para o produtor rural e agradeço pelo convite por poder fazer parte dessa iniciativa. Danilo, e vamos começar aqui. Eu já queria te perguntar quais são os tipos mais comuns de dívidas que o produtor rural enfrenta hoje. Júlia, as dívidas mais comuns que o produtor enfrenta hoje têm origem, geralmente, no chamado crédito rural. O endividamento como um todo, ele acontece quando se somam algumas dívidas de crédito rural com dívidas com fornecedores, dívidas pessoais, mas geralmente o crédito rural é o eixo desse problema. E eu acho até importante a gente conceituar minimamente o crédito rural nesse momento, porque vai ser o cerne do nosso assunto aqui. Primeiramente, cabe pontuar que o agronegócio ele constitui um conjunto de atividades econômicas envolvidas com a produção agrícola. E nesse cenário, o produtor rural é o principal agente. A produção agrícola é a base desse mercado que sustenta a população e que é o alicerce da balança comercial pelo volume de receita que proporciona a PIB nacional. Só que é uma atividade de um alto risco financeiro e que está suscetível a fatores naturais muito imprevisíveis. Para garantir a continuidade dessa produção de alimentos, o governo se viu obrigado a aplicar algumas políticas agrícolas, ou seja, algumas obrigações que ele tem como poder executivo para garantir a continuidade da produção de alimentos. E nesse cenário é que surge, através da legislação, como obrigação do governo federal, o crédito rural como ferramenta de consecução dessa política de Estado. E o crédito rural nada mais é do que a disponibilização de algumas linhas de crédito do governo com juros bem menores do que aqueles disponibilizados no mercado através das instituições financeiras, além de outros benefícios. E temos como exemplo de crédito rural os programas Pronaf, Pronamp, que são instituídos pelo governo através do Plano Safra, algumas outras linhas de crédito fornecidas pelo BNDES, que são os financiamentos típicos de custeio, investimento, que são recursos que têm que necessariamente ser aplicados na produção agrícola, eles não podem ser utilizados para outras questões pessoais do agricultor. E o setor agrícola ele demanda um aumento de produtividade ano a ano. O produtor planta, colhe, trabalha mais, tem que estar sempre aumentando essa produção, seja para a mesma área plantada ou seja adquirindo novas terras para plantio. E com isso vem um investimento muito alto em insumos, sementes com uma genética melhorada, maquinário mais tecnológico. E para isso ele precisa muito desse crédito, deixa ele extremamente vulnerável e dependente desse crédito rural. Então, normalmente, o produtor se desenvolve, progride, aumenta o seu patrimônio, mas ele tem uma liquidez muito baixa. E, como ele está inserido nesse cenário de toma crédito, paga crédito, quando tem alguma questão para a qual ele não está preparado, alguma intercorrência climática, alguma intercorrência do mercado, isso desencadeia uma dificuldade de pagamento desses créditos rurais, e que acaba gerando um efeito em cascata no endividamento do produtor rural. E Danilo, então você vê que tem uma causa principal, dentre essas que você citou, sobre má gestão, mistura de questões pessoais com negócio, juros, clima, tem alguma questão que é principal sobre essa causa ou é a soma de todos esses fatores? Olha, como eu disse, o crédito rural é o pivô desse problema, mas, claro, dentro de uma gama de fatores muito maiores.
são fatores de risco já inerentes à produção agrícola, como essas variações de mercado que a gente está acostumado, variações de preços das commodities, as questões climáticas, e que ocorre que dentro do ciclo de produção, quando tem um sucesso econômico no plantio, geralmente o produtor investe, compra imóvel, compra maquinário, e quando vê uma queda muito brusca nesse resultado, por qualquer motivo, ele acaba entrando no endividamento, porque ele não está capitalizado, não está preparado para lidar com essa situação, porque ele usou o ano anterior para investir na atividade e acaba entrando numa dificuldade financeira de pagamento. São complicações naturais da atividade rural, né, porque é uma verdadeira empresa a céu aberto, que a gente fala, que está sujeita a todo tipo de imprevisibilidade, como uma empresa normal, tem riscos trabalhistas, fiscais, mercadológicos, e ainda tem a imprevisibilidade climática. Pode ocorrer doenças, pragas, situações extremas, como queimadas, geadas, enchentes, em alguns casos, como tem ocorrido lá no sul. E quando convergem algumas dessas situações, fica difícil para o produtor manter a rotatividade de caixa, a rotatividade de crédito dele. E como ele é muito dependente desse crédito, um ciclo produtivo pode ser já bastante traumático para o produtor. Como, por exemplo, se numa safra de 2022, 2023, o produtor teve problema com o preço do produto dele que estava baixo, não teve o resultado esperado. Chega na safra 2023, 2024, o preço continua baixo e ele ainda tem um problema climático, ou chove pouco, ou chove na hora errada, ou tem alguma praga. Então ele teve um problema de preço e um problema de quebra de safra. Esse produtor já teve dificuldade para pagar o primeiro custeio, ele levanta mais um custeio para empregar na lavoura e agora teve um outro prejuízo. E aí, geralmente, vem a dificuldade financeira. E nesse cenário atual que a gente está com um agravante, que é um juro muito alto, muito elevado, uma baixa oferta de crédito. E a gente precisa lembrar que essas políticas agrícolas de creditamento rural, elas são executadas por bancos, né? São instituições financeiras que visam lucro e que muitas vezes exploram o produtor através de contratos mal redigidos, estratégias de captação para contratações através de vendas casadas, dentre outras ilegalidades que agravam o cenário de fragilidade financeira do produtor. E tudo isso dentro de uma ideia de má gestão, se o produtor não estiver lidando bem com o fluxo de caixa, com as escolhas que ele está fazendo na propriedade, isso leva ao uso inadequado dos seus recursos e diminui muito sua capacidade de pagamento, que vão desencadear nesse inadimplemento que a gente está tratando. Entendi. Danilo, e você diria que existe algum perfil de produtor rural que é mais vulnerável a esse endividamento, algumas ações que eles tomam que deixam eles mais próximos de chegar nesse ponto de ficarem endividados? Júlia, os dados numéricos mostram que, pelo volume financeiro de endividamento, os médios e grandes produtores eles têm uma parcela maior nesse índice, quando a gente analisa os dados. Porém, os produtores familiares e pequenos produtores, eles sentem um efeito muito mais nocivo desse endividamento. Porque os grandes produtores, normalmente, eles conseguem condições melhores para se reestruturar. Tem uma assessoria profissional, normalmente, eles têm um mercado regional dependente de seus produtos, um patrimônio geralmente bastante significativo e já preparado para esse tipo de problema, negócios paralelos que às vezes sustentam os grandes agricultores e um contato mais próximo com as instituições financeiras, né, uma influência de mercado muito maior, que gera melhores condições para resolver esse endividamento. Já os pequenos produtores, eles têm um nível muito maior de dívida em relação ao seu patrimônio e um patrimônio muito mais afetado, ou seja, muito mais garantido nessas dívidas e além de um despreparo de gestão financeira que traz para eles um risco de que esse endividamento não seja resolvido quando ele surge, que pode levar até a falência desses produtores. Dentre grandes e pequenos produtores, normalmente, os que sofrem mais os efeitos dessa crise são aqueles que não se prepararam para essas oscilações. E, Danilo, você comentou aí também sobre essa venda casada, sobre o profissionalismo na hora de pegar esse empréstimo, né? E eu vejo muito disso, porque às vezes o produtor ele nem para ler quais são as condições ali do contrato, na maioria das vezes, né? Ele só conversa com a gente do banco lá
e fica por isso mesmo, fica na conversa, e depois no contrato acaba que tem essas vendas casadas, de um seguro, de mais não sei o quê. Aí a hora que ele vê, só vai descontando lá na conta. Aí desconta 1.000, aí depois desconta mais 2.000 do que ele pegou, e vai só descontando. E aí o produtor não volta lá para criticar isso aí, mas por quê? Por que descontou isso? Por que descontou aquilo? Porque ele já vê como um benefício grande. Já saiu o custeio, já saiu o investimento, para mim já tá bom. Mas é nessas pequenas aí, que muitas vezes não são pequenas, né, que vai se juntar, fica muito grande, que o produtor vai se embolando e não sabendo como agir sobre isso, né? Falta mesmo profissionalismo para gerenciar isso aí. Exatamente, Joana. O que acontece quando surge o primeiro sinal de endividamento do produtor, ele acaba adotando algumas medidas imediatistas e procurando logo o banco para tentar resolver rápido. E ele tenta negociar diretamente, sem nenhuma assessoria, sem nenhum conhecimento técnico sobre aqueles contratos, quais vão ser os efeitos desses contratos no caixa e na produção dele. E essa negociação geralmente é feita com pressa, sabe? No momento em que o produtor escancara a fragilidade dele para o banco e acaba fazendo acordos não tão favoráveis que podem comprometer o patrimônio da família e até a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Como a gente disse, o banco ele é uma instituição que visa o lucro. Ele nunca vai apresentar para o produtor, olha, são esses os seus direitos, haja assim que você vai ter mais benefícios. Pelo contrário, quando percebe que o produtor está vulnerável, o banco geralmente força o produtor a aceitar novas condições, impõe novas garantias, formula contratos abusivos, com juros maiores do que aqueles que estão previstos na legislação, incita o produtor a aceitar alguns financiamentos que não são mais classificados como crédito rural. Então, o produtor perde alguns direitos garantidos pela legislação em relação aos financiamentos rurais. E aqui a importância do conceito de crédito rural que a gente tratou no princípio, porque enquanto o produtor está tratando de uma dívida de crédito rural, ele tem muitos benefícios assegurados. Mas quando ele formaliza outros financiamentos para cobrir essa dívida, ou faz acordos que ele não entende qual que é a natureza jurídica daqueles acordos, esses novos financiamentos acabam não se qualificando como crédito rural e ele perde muitos benefícios. E, além disso, quando esses acordos são feitos diretamente com o banco, sem muito preparo, e geralmente são desfavoráveis do ponto de vista financeiro, do ponto de vista legal, isso desencadeia algumas outras decisões equivocadas pelo produtor, como a venda precipitada de patrimônio para poder saldar aquelas dívidas, vende o patrimônio por um valor mais baixo do que aquele de mercado, a venda antecipada de uma safra que ele estava planejando para vender no momento de alta. Então, todas essas medidas adotadas de forma desesperada, sem devido preparo, sem devido planejamento, acabam trazendo esse risco de gerar uma bola de neve e pulverizar o patrimônio e a capacidade produtiva. Ô Danilo, e pensando nesse cenário, né, que você está trazendo aqui para a gente, em que momento que um advogado entraria? O produtor percebeu ali o que está acontecendo, entendeu que ele precisa falar com o banco, ele precisa ter um retorno sobre isso, né, que seja para o caminho que ele vai optar ali. Quando que um advogado entra na história? Júlia, o momento para um advogado ser procurado para tratar de negociação de dívida rural deve ser o mais precoce possível. Quando é preventivo, as nossas chances de trazer melhores resultados para o produtor é muito maior, antes dos problemas financeiros já estarem em um nível drástico. Né? Se a dívida ainda não se concretizou, se ela não venceu, é o momento ideal. Procurar um especialista em direito agrário que possa adotar já as medidas preventivas pela análise da situação contratual, financeira, organização de documentos e para poder elaborar a melhor estratégia de renegociação conforme a legislação, conforme os benefícios que estão garantidos para o produtor em relação à sua dívida rural. Quando não existe mais essa possibilidade de solução extrajudicial da dívida, ou seja, quando já existe um problema, ainda assim o advogado deve ser procurado de forma mais breve possível, porque há medidas judiciais e estratégias que podem ser eficientes para garantir o patrimônio, para poder tentar prorrogar essas dívidas, para tentar suspender algumas cobranças e até tentar efetivar ali um planejamento tributário, sucessório naquele momento em que o produtor já está visualizando que o patrimônio dele está em risco. Então, o nosso conselho é para que
o produtor procura o advogado assim que ele tem a visão de que ele vai estar endividado ou quando ele já percebeu que está endividado para tentar solucionar de forma mais rápida possível. Sim, e não fazer nenhum tipo de negociação nesse caso sem ter falado com o advogado antes, né? Percebeu que não vai conseguir pagar as contas ou que já está em dívida, primeira coisa é ligar para o advogado e não ir direto no banco. Com certeza, essa é a minha sugestão, porque, como a gente disse, o produtor hoje está inserido numa gama de obrigações e de questões a que ele está sujeito, que ele não é obrigado a saber de tudo. Ele não vai ter conhecimento técnico profundo de todas as áreas com as quais ele está lidando. Então, em se tratando de creditamento rural, de endividamento rural, é aconselhável que se procure um especialista, porque tem algumas nuances, tem alguns detalhes nesses contratos, nessas negociações, que estão previstos na lei, que são garantidos para o produtor, que do outro lado está o banco forçando exatamente o contrário para poder extrair o maior número de juros, de garantias que podem comprometer o produtor. Então, essa negociação feita sem um acompanhamento geralmente resulta em algo desfavorável para o produtor. Danilo, você comentou aí que tem algumas proteções na lei para o produtor, né? Quais são elas para a gente informar o produtor, pelo menos um pouco mais? Claro que o ideal é procurar um profissional para estar sabendo mais a fundo isso, mas quais são essas proteções legais que tem na lei? São várias proteções legais que o produtor rural tem previstas na Constituição, na legislação, e eu vou trazer para você aqui qual que é a cereja do bolo dentre esses direitos quando se trata de endividamento rural, que se chama alongamento da dívida rural. Como que ocorre? A gente está vendo que o endividamento está aumentando exponencialmente por conta de instabilidade climática, ciclo após ciclo, oscilações dos preços no mercado internacional, por causa de questões de geopolítica, questões tarifárias, guerras, e o fato é que o nível de endividamento é recorde. Os produtores têm abandonado a sua atividade, passando a arrendar suas terras, vendendo os seus imóveis por um preço baixo para poder quitar o seu crédito rural, o que acaba até gerando uma concentração de terras na mão das grandes corporações. E o Estado não quer isso, isso não é bom para o Estado. O Estado quer que o produtor pague o crédito rural com o resultado da atividade dele, não com o seu patrimônio. E é por isso que existe esse mecanismo de reestruturação chamado de alongamento de dívida rural, previsto em lei. E como que funciona esse alongamento? Quando o produtor percebe que ele não vai conseguir pagar a próxima parcela do crédito rural, porque aconteceu alguns eventos que impactaram o seu financeiro, uma parcela que ainda não venceu e que geralmente é uma parcela de valor elevado. Ele deve procurar um especialista nesse momento. São formulados laudos sobre o evento, ou sobre esses eventos que causaram essa incapacidade de pagamento. E é apresentado um requerimento para o banco. Nesse requerimento, a gente pode até já incluir as parcelas que vão vencer no futuro dentro desse contrato, não é só a próxima parcela. E isso é uma obrigação legal, tá? É previsto na lei. O Poder Judiciário já tem entendido que é uma obrigação do banco aceitar esse pedido de prorrogação desde que estejam cumpridos os requisitos legais. E, por exemplo, quando falta algum insumo para determinado cultivo, quando um produto cai de preço muito bruscamente no mercado, que acontece muito, e o produtor tem que vender aquele produto abaixo ou muito próximo do custo dele, isso caracteriza a dificuldade de comercialização e já gera o direito de alongamento da dívida. Ou se tem uma quebra de safra por geada, seca, uma praga, um motivo do tipo, também gera o direito de alongamento de dívida do crédito rural. E, às vezes, o produtor, no mesmo período, já tem 2 ou 3 custeios para vencer. Tem investimento em maquinária, esses valores geralmente são altos, tem uma quebra de safra, que pode gerar essa impossibilidade de cumprimento das obrigações. O ideal é que o produtor esteja ciente dessa incapacidade de pagamento, procure um profissional quando ele souber que não tem condições de pagar essa dívida, porque aí ele já utiliza esse primeiro instrumento para evitar o endividamento rural, para evitar aquela bola de neve, que é o alongamento da dívida administrativamente junto com a instituição financeira. Quando você apresenta esse requerimento para o banco, caso tudo isso esteja dentro da legislação, que faz o enquadramento, uma análise para ver o enquadramento do produto rural, e isso resulte num êxito, ou seja, no aceite por parte do banco, geralmente o produtor ganha um período de carência, ali, às vezes 1, 2, 3 anos, sem o pagamento de qualquer parcela daquela dívida rural, e depois nesse período ele pode se reestruturar financeiramente
e depois que ele volta a pagar esse débito diluído num prazo de 10, 15, até 20 anos, dependendo da capacidade de pagamento que tiver ali nos laudos financeiros dele, para poder possibilitar a continuidade dessa atividade agrícola, poder continuar tomando crédito sem nenhum apontamento dessa dívida no CPF ou no CNPJ. Então, é um direito previsto em lei, reconhecido pelo Poder Judiciário. Se esse pedido não for aceito pelo banco, o advogado ainda aciona a justiça para fazer valer esse direito de prorrogação, com suspensão da cobrança ou da execução da dívida até o julgamento da ação. E, nesse momento, se for preciso acionar a justiça, a gente pode, inclusive, questionar a ilegalidade de cobrança de outros débitos que já estavam vencidos ali no crédito rural. A gente sabe que o produtor ele não costuma utilizar muito esse mecanismo, um pouco por falta de conhecimento, como a gente disse. O produtor não é obrigado a saber tecnicamente de tudo que liga à produtividade rural dele. E, às vezes, ele até já ouviu falar de alongamento de dívida, mas não foi atrás e não entende a dimensão desse direito que pode salvar o negócio dele. E também porque o produtor ainda tem um costume de procurar a instituição financeira e tentar mostrar que ele gosta de honrar o compromisso dele. E nisso ele acaba aceitando algumas condições favoráveis, sem ter um planejamento de como que ele vai pagar aquilo e gera o risco de dilapidar o seu patrimônio. Eu acho que o produtor tem sim utilizado esse benefício como um fator de equilíbrio entre o risco que ele corre na produção dele e as garantias que ele tem que ter do governo para continuar exercendo essa atividade rural. Então, o pedido de alongamento ele tem que ser feito antes do vencimento, através de um profissional habilitado, e por isso a sugestão para que o produtor que passou por algum evento de quebra-safra, qualquer evento que comprometeu a capacidade de pagamento dele, para que ele não perca tempo. Danilo, nesse caso, então, se for por má gestão do produtor, não entra esse alongamento, ele não consegue utilizar desse argumento. É mais quando é questão de mercado, climática, ou ele consegue alguma outra proteção quando é má gestão? Joana, quando é má gestão, a gente entra em um outro tipo de estratégia em que não se enquadra nesse mecanismo previsto em lei que se chama alongamento da dívida rural. Esse alongamento é para quando realmente tem uma incapacidade de pagamento das parcelas gerada por uma queda na produtividade, ou seja, uma queda na receita, seja por uma dificuldade de mercado, ou seja por causa de uma quebra na safra mesmo, que ele esperava ter uma produção X e teve só uma porcentagem daquela produção em algum dos últimos ciclos, que gerou essa incapacidade de pagamento. Quando o endividamento vem por uma bola de neve de má gestão, ou seja, ele não cuidou do seu fluxo de caixa, não cuidou dos seus recebíveis, da sua folha de pagamento, isso pode trazer para a gente um outro cenário que a gente trabalha com outras estratégias, tá? E aí, não estou falando de alongamento de dívida rural, a gente pode tentar outro tipo de renegociação, análise dos contratos que ele fez para saber se dentro daqueles contratos tem ilegalidades, se o banco não está embutindo ali algumas cláusulas que não podem ser exigidas, ou se o banco está fazendo creditamento rural para ele com um outro tipo de nome dentro do contrato, que às vezes ele está tomando crédito rural com um outro tipo de nome, e o crédito rural tem um teto de juros que tem que ser seguido. Então, a partir do momento que a gente tem uma outra dívida, a gente tem que entender a complexidade dessa dívida, de quais contratos, de quais obrigações que advêm essas dívidas, para poder elaborar uma estratégia, tentar salvaguardar o patrimônio desse produtor. Danilo, eu vejo também que nesses momentos o produtor precisa ser um pouco mais frio para tomar essas decisões, né? Porque geralmente quem está ali na terra, a gente conhece, né, o perfil dos produtores rurais, é gente que ama a terra, que ama aquele negócio, que recebeu aquele legado de gerações de avô, de bisavô, aquela atividade agrícola está na família há muitos anos, ou mesmo para quem é sucessor, para quem tem sucessores. Então, nesses momentos em que vê ali, não é só um número, né? Não é só a dívida, não é só as dificuldades financeiras, é realmente toda a emoção, todo o peso familiar que vem junto com aquele endividamento, e aí a emoção toma conta, e nesses momentos, realmente querer resolver sozinho, querer resolver tomar a frente, achando que às vezes a emoção, a história vai ajudar ali a tomar a decisão, não é o melhor caminho. E aproveitando isso, eu queria te perguntar, quando o problema vira uma ação judicial, ainda tem saída, ainda tem o que o produtor fazer? Júlia, tem sim.
Quando já existe uma ação judicial, quando o banco já está exigindo aquele débito do produtor, fica mais difícil renegociar com o banco, né? Porque o produtor perde muito o poder de barganha nesse momento, ele já está muito exposto. Mas nesse momento, dá para a gente ter uma atuação jurídica de acordo com o estágio processual, através de uma análise jurídica, uma análise contratual, e para tentar apontar as ilegalidades dentro daquelas cédulas de crédito, quais são os juros, às vezes até na formulação do contrato a gente consegue mostrar uma nulidade para poder tentar extinguir aquela execução. A gente pode alegar algumas impenhorabilidades para garantir o resguardo de algum patrimônio para o produtor, mas claro que ele já fica mais suscetível a algumas perdas e alguns problemas em relação pela ocorrência desses processos judiciais. E dependendo do nível de comprometimento da dívida, pode ser até necessário entrar com uma recuperação judicial do produtor, ou tentar enquadrar ele na lei do superendividamento, que aqui sim são questões que abrangem inclusive débitos de natureza pessoal, não só débitos de crédito rural, mas são procedimentos que são muito específicos, não trazem tanta garantia e são utilizados assim, em situações muito pontuais. Então, conforme eu disse, quanto mais avançado tiver esse estágio processual, mais difícil torna garantir essa estabilidade financeira e patrimonial para o produtor, e por isso a orientação para a busca por uma assessoria, principalmente quando se trata de endividamento rural, o quanto antes possível. A ação judicial não é o fim do mundo, quando o produtor está sendo executado, ainda há saída para ele, mas não é aconselhável que se deixe isso para um último momento. O que realmente acontece com o produtor nessas situações? Dá para ele continuar produzindo, mesmo com essa dívida judicializada? O que acontece com o produtor nesse período? Joana, depende muito do estágio em que está o processo de cobrança dessa dívida, depende muito se já existe, né, um processo judicial. Mas o que acontece normalmente é que, a partir do momento que o produtor fica inadimplente, o banco vai exigir os seus direitos, vai impor bloqueio, o cadastro do produtor no serviço de proteção ao crédito, deixa o nome dele negativado. Isso traz um risco muito grande diante dos outros bancos, das cooperativas, dos fornecedores. Ele tem uma redução drástica em suas linhas de crédito, então ele acaba tendo que tomar crédito com juros bem mais elevados e compromete muito mais a receita dele para as próximas safras. Isso traz uma fragilidade porque ele não consegue mais investir na sua lavoura, o seu negócio começa a se deteriorar e traz um comprometimento muito grande para as próximas safras. E não só isso, né? Como vocês estavam dizendo, o endividamento ele desencadeia alguns problemas pessoais, familiares. A gente ouve histórias aí, Brasil afora, de produtores até tirando a própria vida por não encontrarem uma solução para o seu endividamento, por perder a sua propriedade rural. Então, o endividamento ele pode trazer efeitos irremediáveis, não só para a produção, como para a vida pessoal, para a família do produtor, e por isso a importância de resolver esse problema na raiz. E eu vejo também, Danilo, que o produtor ele preza muito pelo nome dele. A partir do momento que ele suja o bem maior que ele considera que é o nome dele, porque muitas vezes é que você considerando que ele é um produtor regional, você comentou aí os pequenos produtores que têm mais essa dificuldade, né, essa falta de profissionalismo em negociar, então acaba que isso gera um desconforto para ele também, né, pessoal, de ter esse nome sujo que ele considera um dos maiores bens. Com certeza, o produtor ainda tem essa cultura, e tem que ser assim mesmo, né, de ter credibilidade, de ter renome na praça, como dizem. A gente gosta muito de moda de viola, a gente escuta desde pequeno e sempre fala sobre o nome do campo com aquele apego com a terra, com o orgulho da lida com a terra, e sobre a dificuldade de ter que deixar a terra, sendo que ele viveu ali a vida inteira. Isso realmente é muito triste e tem acontecido bastante, porque o mundo está se desenvolvendo muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido e às vezes o produtor não está conseguindo acompanhar essa evolução e isso gera alguns problemas. E esses problemas de ordem pessoal, de orgulho, de preocupação com o nome do produtor, ele tem que passar hoje por uma análise mais técnica. Para proteger o nome do produtor hoje, ele tem que estar analisando melhor a sua situação, ele tem que estar bem amparado para que o seu nome esteja limpo na praça, já que essa é uma preocupação do produtor.
Danilo, aproveitando isso, em quais situações que o produtor pode perder a sua propriedade e ter seus bens pessoais atingidos? Júlia, para perder a propriedade não é tão raro, tá? Quando o produtor oferece essa terra como garantia de financiamento e acaba não pagando, deixando aquilo se desenrolar, o banco, como credor, vai executar essa garantia e algumas vezes de forma muito rápida, resultando na perda dessa terra. A gente vê muitos imóveis rurais que estão sendo levados a leilões por dívidas dos produtores com os bancos, é uma realidade muito recorrente e é o que a gente busca evitar, que o produtor não perca sua terra, que é a fonte de sustento da sua família, é a fonte de sustento, a máquina produtiva, né, que move o Brasil. E então ele não pode deixar de cuidar dessa gestão dessa dívida, da gestão dos seus pagamentos, porque isso leva a ele uma exposição muito incalculada ao risco e pode sim trazer a perda do seu imóvel rural, e não só do imóvel rural como máquina produtiva. Ele pode, inclusive, ter os seus bens pessoais afetados por essa dívida, principalmente quando não há uma separação formal ali entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio produtivo. A responsabilidade do produtor ela fica ilimitada, ou seja, ele responde com todos os seus bens pelas dívidas do negócio dele, e até por isso que é importante a gente tratar nesse momento sobre as estratégias de proteção patrimonial que estão disponíveis dentro da legislação, como a criação de pessoas jurídicas para poder fazer essa separação entre o patrimônio empresarial e o patrimônio pessoal, para que ele tenha um resguardo de patrimônio pessoal que não vai ser afetado pelas dívidas do negócio. Esse tipo de planejamento tem que ser feito hoje em dia, acho muito importante para garantir para as gerações futuras que elas possam continuar operando naquele negócio de forma rentável e segura. Quando a gente fala de avalista, Danilo, porque muitos investimentos, muitos empréstimos, custeio e tudo mais, eles pedem para que a gente tenha um avalista, que é uma segurança a mais para o banco que a dívida vai ser paga. Quais são os riscos para esse avalista e o que ele pode fazer se a dívida recair sobre ele? Como que funciona nesse caso? Joana, é uma questão bastante delicada, né, porque os bancos exigem sim as garantias. Eu acho que a mais rasa que ela exige é o aval. E é difícil conseguir um avalista porque ele fica suscetível à dívida, assim como o produtor. Ele se torna um responsável solidário, equiparado ao devedor, e o banco pode executar direto ao avalista. Ele não precisa executar primeiro o devedor para depois chegar no avalista. Ele pode ir direto no avalista e ele pode ter os seus bens todos conscritos também, assim como o devedor. E se o banco exigir dele o pagamento total daquela dívida e ele for obrigado a pagar, tiver os seus bens bloqueados, ele pode até entrar com uma ação de regresso depois contra o produtor que ele avalizou, só que vai ser difícil dele receber em um prazo curto. Se o produtor já está inadimplente, com dificuldade de pagamento, ele não vai conseguir pagar o seu avalista, assim como ele não está conseguindo pagar o banco, a não ser num prazo muito alongado. O avalista geralmente não consegue segurar esse prazo. Então, falando em termos leigos, né, acaba indo os dois para o buraco. É perigoso, sim, avalizar o produtor. Esse assume um risco financeiro e patrimonial muito elevado, colocando-se na posição de devedor mesmo. Ótimo. Danilo, então, pensando nisso, o que você indica que o produtor deveria organizar antes de pegar um crédito? Para tomar crédito rural, o produtor tem que organizar uma série de documentos da propriedade, ele tem que estar regular para poder tomar crédito, né? Tem que comprovar a renda, capacidade de pagamento, tem que ter um projeto técnico para ser aprovado o crédito rural, tem que estar ambientalmente regular, fiscalmente regular, mas, além de tudo, como a gente está falando de gestão e de se evitar que esse creditamento vire uma dívida, o produtor tem que fazer uma análise mais técnica na hora de tomar esse crédito, de forma responsável. Ele tem que estar fazendo uma análise dos outros contratos que ele já tem mantido, ele tem que fazer uma análise de caixa com as notas fiscais, os recebíveis, tudo organizado, para facilitar a tomada de decisão. Ele tem que mapear os seus custos, ver quanto de custo que ele vai ter nesse período de pagamento do crédito, quanto de receita que ele espera ter. Claro que nesse cenário aqui pode existir, como a gente disse, de uma situação adversa em que ele teve uma baixa de receita na produção dele, e aí que entra a questão do alongamento da dívida,
mas para isso ele tem que estar já bem preparado com esse fluxo de caixa, com essa noção de custo e receita. O ideal é que o produtor tenha uma reserva financeira, um fundo de emergência ali, para que ele possa enfrentar esses eventos climáticos, essas variações de mercado de forma sadia, para que isso não venha a trazer um problema sem solução para ele depois. É interessante, inclusive, hoje fazer um planejamento tributário, avaliar o enquadramento fiscal adequado que o produtor pode ter. Temos aí alguns cenários em que a legislação permite que a gente faça alguns tipos de enquadramento de tributação para poder trazer um melhor resultado para o produtor. Ele pode usar condições mais vantajosas em alguns bancos, em outros não. Ele tem que orçar, tem que ir atrás de quais são essas condições mais vantajosas para ele, não sair assinando qualquer contrato de crédito rural. E dentro desse cenário todo, de tomada de decisão de crédito, de tomada de crédito, é aconselhável que ele tenha um acompanhamento profissional. Ótimo, Danilo, você comentou aí, e pelo que você comentou, seria bem interessante o produtor ele ter uma ajuda, né? Uma ajuda de uma gestão financeira, uma gestão de forma geral, até entrando na parte de gestão de pessoas mesmo, para que ele tenha um time bem formado para auxiliar ele nesses momentos. O que você vê disso? O banco, ele dá esse certo apoio sobre esse planejamento financeiro, ou realmente esse produtor precisa procurar uma ajuda externa sobre esses pontos de planejamento que você comentou? Como que o produtor faz para se organizar e para se planejar? Joana, a gestão ela tem um papel central, né? Porque no momento de crise, o problema pode levar o produtor à falência ou ele pode passar por esses percalços e continuar operando de forma sustentável desde que ele esteja organizado, que ele esteja sendo bem assessorado, de que ele esteja tomando melhores decisões ao longo da sua cadeia produtiva. E o melhor é trabalhar com prevenção. Quando o produtor está trabalhando com gestão profissional, ele tende a ter menos problemas, e quando ele tem esses problemas é mais fácil de resolver. Quando a gente trata de prevenção, por exemplo, evitar uma dívida trabalhista, evitar um passivo ambiental, isso tudo através de um resguardo documental, através de orientações sobre procedimentos, evitar problemas contratuais, como de arrendamento, parceria agrícola, que ocorre muito. Como exemplo, nós tivemos aqui no escritório questão de um cliente que ele tinha suas propriedades, mas ele arrendava terras de terceiros. Ele tinha um contrato de arrendamento bem grande, que garantia uma receita anual para ele, e ele investiu pesado na produção, fez ali o esqueletamento, adubou mais do que normal para poder... Ele perdeu a produção ao longo de uns 2, 3 anos para que no ano seguinte ele tivesse uma colheita muito melhor, e nesse momento ele não se atentou para o prazo de vencimento do contrato, o proprietário enrolou ele, não quis renovar o arrendamento, e ele ia ter um prejuízo muito grande. A gente teve que ter uma intervenção jurídica ali para garantir a renovação desse contrato. Então, quase que o produtor perde esse arrendamento, perde esse investimento e deixa de ter a receita que ele teria nos próximos anos. Então, cuidado com todas essas questões formais é indispensável para o produtor manter o negócio rentável. E até dentro da fazenda também, como a gente comenta, ter uma utilização correta de maquinário, uma utilização eficiente dos insumos para gerar uma economia e gerar um melhor resultado. Os colaboradores estão bem orientados, bem organizados para garantir um fluxo produtivo ali mais sustentável. Isso garante mais chances de cumprimento das obrigações perante os bancos e de manter uma capacidade produtiva, mesmo quando tem a ocorrência de alguns fatores adversos aí. E além disso, eu gostaria de pontuar que hoje o produtor enfrenta um mundo mais acelerado, né, com muita novidade legislativa, é difícil de acompanhar, e por isso que tem que estar sendo bem assessorado através de planejamento, fazer o planejamento para que ele, ao longo dos próximos anos, esteja com um negócio sadio, porque ele pode até não estar endividado hoje, mas se ele estiver mal preparado hoje, com certeza nos próximos anos ele vai ter problema. Vou dar como exemplo aí, está com a reforma tributária já com a porta aberta. Agora, no meio de 2026, em julho, os produtores rurais que tiverem um faturamento acima de 3.600.000 vão ter que abrir um CNPJ, não vão se tornar empresa ainda, obrigatoriamente, mas eles vão ser contribuintes de impostos criados pela reforma tributária e vão ter que ter um CNPJ
para poder o governo ter uma fiscalização sobre a apuração e recolhimento desses novos tributos. Então, com a reforma tributária, esse planejamento fica mais evidente, a necessidade de fazer esse planejamento. O planejamento, geralmente, através de empresas e arranjos ali jurídicos que a gente consegue fazer, traz uma formalização, traz uma garantia de um sucesso melhor para o produtor nos próximos anos, porque a reforma vai ser implementada gradativamente a partir de 2027, mas a tendência é que as novas normas venham provocando um arroxo formal do produtor para que ele seja obrigado a se modernizar, seja obrigado a se formalizar, e é indicado que essa análise para uma melhor estratégia de gestão seja feita já em 2026, sem a perda de tempo, porque o tempo urge. Danilo, a gente poderia dizer, então, para o produtor que está ouvindo a gente hoje, que independente da situação que ele se encontra, se ele tem ou não tem dívidas, como que ele está financeiramente, que hoje, por causa dessa reforma tributária, ele já seria ideal ele procurar um advogado independente de qualquer coisa, para poder ver como é que está a situação dele, se está dentro das normas. A gente pode passar essa informação para eles, para quem tiver já procurar, para ver onde se enquadra e se está tudo certo? Júlia, com certeza. Como a gente disse, a prevenção de problemas é o caminho mais indicado. E quando o problema ocorre, fica mais caro e fica mais custoso para poder resolver esse problema. E o planejamento, ele não só evita problemas, como ele traz uma chance de melhor eficiência financeira mesmo, porque o produtor, ele não é obrigado a produzir sem ganhar. O que o produtor quer é produzir riqueza para ele também, produzir um aumento patrimonial, uma garantia de bem-estar para ele, para sua família, e esse planejamento tende a trazer melhores resultados, tende a trazer um negócio mais sólido, a produzir de forma mais sustentável e garantir a continuidade disso no tempo. Então, por isso que é assim indicado que o produtor procure quanto antes estar bem assessorado, veja quais são os enquadramentos fiscais, contábeis, como é que ele pode agir diante desse cenário de reforma tributária. Existem normas que ainda não estão vigentes, mas muitos projetos de lei para aumento de tributação, para exigências formais que vão ser feitas para o produtor, que ainda não estão sendo feitas, mas com certeza nos próximos anos esse cenário vai mudar bastante e o produtor que estiver preparado vai estar no mercado. Aqueles que não estão começando hoje, estão ainda no modelo antigo, com essas questões pessoais, só levando o negócio naquele conhecimento de terra que ele tem, a tendência é que ele sofra bastante nos próximos anos, não só financeiramente, como pessoalmente, para poder lidar com a operação dele no campo. Vai ficar mais difícil porque ele faz parte de uma cadeia e não é um produtor isolado que vai comprar e vender. Se fosse um produtor de subsistência, só para ele poder se alimentar, uma coisa, mas ele faz parte de uma cadeia muito complexa e que está evoluindo muito rápido. Então, sim, é indicado que o produtor faça essa análise através de profissionais competentes para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência financeira dele nos próximos anos e garantir uma continuidade do negócio dele. Ótimo, cada vez mais, né, Danilo? O mercado está exigindo do produtor essa profissionalização. E a desinformação hoje está gerando muito prejuízo para o produtor, cada vez mais, né? Claro que antes já gerava, mas cada vez mais o produtor que é desinformado, ele não é porque ele não sabe das questões da informação que ele não vai ser afetado por elas. E muitas vezes o produtor tem essa falsa impressão de que se eu não sei, eu não tenho que lidar com isso. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu tenho que procurar saber porque eu vou ser afetado, independente de eu saber ou não do que está acontecendo. Então, quanto antes ter essa procura, melhor para se prevenir. A gente falou que já em outros episódios também, a gente sempre reforça que sempre o tratamento preventivo, tanto quando a gente vai pensar na lavoura, quando a gente vai pensar de uma forma geral, o tratamento preventivo é bem melhor do que o corretivo. Porque ali o prejuízo já aconteceu, o desgaste já está acontecendo, então sempre agir com prevenção e saber do que está acontecendo na sua empresa, do seu fluxo de caixa, como que tá, o geral mesmo, não só da sua empresa, mas também do mercado, sua empresa rural, né? Porque muitos produtores nem veem o seu negócio como empresa, mas tem que olhar como uma empresa, é uma empresa rural, né? Ter essa mentalidade é essencial. E, Danilo, uma última pergunta aqui, antes da gente ir para os fechamentos, porque pode ser que o produtor ele tenha ficado assim, não, mas a minha dívida é muito pequena
para procurar um advogado, para chegar nesse nível. Existe essa diferenciação? Se é uma dívida pequena, não compensa procurar um advogado, só para dívidas maiores, ou é independente do valor da dívida, compensa o produtor estar procurando auxílio? Compensa o produtor estar procurando auxílio, mesmo que a dívida dele seja pequena, porque as implicações dessa dívida não são só financeiras. Ele pode ter uma conta pessoal bloqueada na justiça, então isso vai dificultar a operação dele. Ele pode ter um imóvel, um maquinário penhorado, mesmo que a dívida dele seja pequena, porque ele pode ter afetado aquele patrimônio para garantir a dívida, e fora todas as questões que a gente já comentou sobre a credibilidade dele no mercado, e sobre como que essa dívida pode gerar uma bola de neve, uma dívida que começa pequena, se ele não estiver conseguindo cumprir o pagamento de uma dívida pequena, se ela for aumentando, a tendência é que ele também não consiga pagar a dívida maior. E, como a gente disse, os bancos tendem a, depois que você já está endividado, te oferecer condições de renegociação com juros muito maiores. O produtor acaba aceitando e fica suscetível a esse tipo de imposição dos bancos. Então, por isso que é indispensável ter, sim, uma consultoria para poder lidar com a dívida, mesmo quando ela é pequena. Inclusive, como a gente estava falando, até mesmo antes da dívida estar vencida, isso seria o ideal, mas se já existe uma dívida vencida de qualquer porte, é aconselhável que o produtor procure a solução para isso. É o que a gente sempre fala, né? Que mexer com papelada não é burocracia, né? O produtor geralmente não gosta, ele quer ir lá para o campo, ele quer ver a planta crescendo, ele quer fazer os manejos, mas ele não quer parar para fazer a gestão. E fazer a gestão, mexer em papelada, do jeito que costuma falar, não é burocracia, é necessidade para a saúde e continuidade do negócio. Com certeza, hoje em dia é indispensável ter essa organização, ter esse acompanhamento. Como eu estava comentando, o produtor ele é um empresário, o enquadramento legal dele na legislação é de que ele é um empresário rural, mesmo que ele não tenha CNPJ, o tratamento jurídico dele é como empresário, e assim ele tem obrigações negociais que ele tem que aprender a cumprir. Hoje em dia não dá mais para o produtor ser só um operador da terra, dele ser só uma pessoa que sabe plantar e sabe colher. Ele tem que saber lidar assim com o seu negócio, que é um negócio rentável na maior parte das vezes. O produtor não deve perder essa esperança, essa expectativa de que o negócio dele vai ser promissor, porque é. E temos aí a legislação para poder assegurar algumas garantias diante desse risco, diante da... A gente que tem nossas famílias com origem no campo, a gente sabe das dificuldades, do empenho que o produtor tem que ter para poder manter esse negócio operando. E até por isso que eu acho bastante louvável o trabalho que vocês estão fazendo, trazer informação para o produtor e mostrar para ele alguns caminhos que ele pode acessar para poder lidar com essas questões contratuais, com essas questões negociais, onde se encontram essas assessorias de gestão, contábil, jurídica, para que ele possa lidar melhor com o seu negócio, que é a nossa intenção. Indo aqui para o final desse episódio, Danilo, qual o recado final que você deixa para o produtor? Joana, eu como tenho uma família de produtores, fico muito honrado hoje de estar usando minha profissão para poder auxiliar no desenvolvimento dessa área. Tenho que parabenizar todos os produtores pelo empenho, como a gente estava falando, pela garra que tem o produtor hoje, e para que ele saiba que ele tem apoio, que ele não está sozinho nessa, que existe uma gama de profissionais trabalhando, se preparando para poder auxiliar o produtor nos momentos de problema, e não só nos momentos de problema, quando ele está evoluindo também, ele tem que estar bem assessorado, ele tem que estar acreditando nessa evolução, participando do mercado, e, enfim, é essa a mensagem que eu quero deixar, que o produtor não está sozinho nessa, tá? Muito bom, Danilo. E como que o pessoal pode te achar? Estou no Instagram, @DaniloFlorioADV, meu WhatsApp 359-9133-2093, ou aqui no escritório, Flora & Flora Advogados Associados, no centro de Goiapé, na rua de cima da Catedral, Rua Francisco Ribeiro do Vale, 295. Ótimo. Júlia, onde que o pessoal pode te encontrar também? Danilo, obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Vocês podem me encontrar no juliafontes.agro e encontrar a gente também na consultoria @aclive.gestão. Vocês me encontram no @JoanaOliveiraGP e também o nosso podcast no @negociodocampo.podcast. Danilo, muito obrigado pela participação, obrigado, Júlia, e até a próxima. Um abraço. Um abraço.